E aí pessoal, eu sou Saulo Lucena e hoje nós vamos começar a nossa série sobre teologia sistemática. Então se você quer aprender mais sobre esse assunto, fica aí com a gente. E se você gostou da ideia de estudar teologia sistemática com a gente, se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal sobre essa série e também nos ajude deixando um like aí no vídeo para a gente ter esse feedback de vocês, um comentário para a gente saber as ideias de vocês sobre a série e as dúvidas para a gente poder responder nos próximos vídeos e também nos ajudem compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje eu quero apresentar para vocês o que é teologia sistemática, ou seja, vai ser um vídeo introdutório a essa matéria. E a primeira coisa que a gente precisa ver sobre teologia sistemática é a sua definição. E uma definição que o Wayne Grudem dá em sua teologia sistemática, que é muito interessante pra gente, é essa aqui. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Ou seja, teologia sistemática é você resumir o que a Bíblia como um todo diz sobre algum assunto, sobre algum tema, sobre algum tópico. Teologia é estudo sobre Deus. Não é estudo de Deus porque nós não pegamos Deus e colocamos ele num laboratório para estudá-lo, mas é estudo sobre Deus porque nós usamos uma fonte para vermos o que ela diz sobre Deus. E essa teologia é sistemática porque ela não é desorganizada. Pelo contrário, ela tem uma ordem, um plano, uma metodologia no seu estudo. Você não vai abrir a Bíblia, colocar o dedo no versículo e dizer: é isso que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Não. Você vai ter um método a seguir para então fazer um bom uso das Escrituras para aprender o que elas verdadeiramente ensinam sobre o nosso Deus e sobre todo o seu plano de redenção. Mas olhando para essa definição de teologia sistemática ser resumir o que a Bíblia como um todo diz sobre um assunto, nós podemos entender que qualquer afirmação que uma pessoa faz sobre o que a Bíblia ensina é uma espécie de teologia sistemática. Quando você diz que Jesus morreu para perdoar nossos pecados, você está fazendo uma teologia sistemática. Porque, para isso, você tem que ter noção de vários ensinos das Escrituras. Por exemplo, de que Deus nos fez, nós pecamos contra Ele, nós então estamos em um estado de condenação e precisamos de salvação. Sozinho nós não conseguimos encontrar essa salvação, mas Deus enviou seu Filho para que em nosso lugar Ele cumprisse a lei e nos trouxesse justificação e morresse ali naquela cruz, pagando pelos nossos pecados para nos salvar. Então essa pequena frase é um resumo do que a Bíblia diz como um todo a respeito desse assunto, ou seja, é teologia sistemática. E eu falei para vocês que a teologia sistemática é uma teologia que tem um método próprio de estudo para chegar a certas conclusões. Então qual é esse método? Como nós fazemos teologia sistemática? Primeiro de tudo, a coisa mais óbvia, nós estudamos com muito afinco e profundidade as Escrituras. Depois de fazermos isso, nós então passamos para o segundo passo, que é, a partir desse estudo que fizemos, juntarmos todos os textos dentro do seu contexto, não é texto fora do contexto, mas dentro dos seus contextos, para então juntarmos o que a Bíblia diz sobre um assunto. Ou seja, é o momento de agrupar os versículos que falam sobre o mesmo tópico. Depois, então, nós vamos chegar a certas conclusões a partir do resumir desses versículos. É a ideia de lógica. Você vai pegar as afirmações desses versículos e construir um silogismo, uma estrutura lógica. Afirmação com afirmação igual àquela conclusão. Ou seja, você vai sistematizar o ensino das Escrituras. E em quarto lugar, nós então vamos expor para as outras pessoas, pois teologia sistemática não é algo que você faz apenas para você ter conhecimento para si, mas para você glorificar a Deus com isso. Então você vai expor para as pessoas as conclusões que você chegou, as quais são as doutrinas, porque doutrina, apesar de ser uma palavra que as pessoas desconhecem, simplesmente significa ensinamento, e você vai expor esses ensinamentos ou essas doutrinas com os textos que a fundamentam, pois não adianta você estudar teologia sistemática, saber várias conclusões e não saber o que nas Escrituras ou quais versículos das Escrituras são a base para essas conclusões. Não adianta você dizer para alguém que Deus é eterno se você não sabe onde na Bíblia nos ensina que Deus é eterno.
Estudar teologia sistemática é estudar a Bíblia. Precisamos saber o que a Bíblia diz para então chegarmos às conclusões. E uma outra coisa que nós precisamos destacar nesse processo metodológico do estudo da teologia sistemática é que, às vezes, esse método vai envolver a criação de novas nomenclaturas, ou seja, de novos nomes ou termos para se referirem a ideias ou doutrinas ou conclusões que chegamos por meio do estudo da Bíblia. Porque, por exemplo, o termo Trindade não se encontra nas Escrituras, mas é um termo que resume bem a ideia de que só existe um Deus, mas esse Deus é três pessoas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos são igualmente Deus. E enfim, nós veremos isso mais pra frente aqui nessa série. Mas esse é um exemplo de uma nomenclatura criada para facilitar o lembrar ou se referir a todo um sistema de ideias, a toda uma doutrina. E quais são as divisões clássicas da teologia sistemática? Ou seja, a teologia sistemática é a matéria que nós vamos estudar, mas dentro dela há categorias menores ou matérias menores que a delimitam. Então, quando nós olhamos para a teologia sistemática da maneira como ela vem sido construída ao longo dos anos, nós notamos que as teologias sistemáticas normalmente têm 8 categorias ou 8 temas principais. E essas categorias são bibliologia, ou seja, o estudo sobre a Bíblia; teontologia, o estudo sobre o ser de Deus e as suas obras; antropologia, o estudo sobre o homem; cristologia, o estudo sobre Cristo; pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo; soteriologia, o estudo sobre a salvação; eclesiologia, o estudo sobre a igreja; e escatologia, o estudo sobre o fim. Notando que cada uma dessas palavras tenha o sufixo logia, que é estudo, e o início, que vem de uma palavra grega referente ao seu objeto de estudo. Bibliologia, por exemplo, vem de estudo da Bíblia. E assim nós vamos ver cada uma dessas palavras nas devidas matérias quando estivermos estudando ao longo da série. Mas apesar de essas serem as categorias principais do estudo da teologia sistemática, como nós definimos no início, toda vez que você resume o que a Bíblia diz como um todo a respeito de um assunto, você está fazendo teologia sistemática. Então você pode fazer teologia sistemática, por exemplo, sobre amizade, o que a Bíblia como um todo diz sobre amizade, ou sobre trabalho, ou sobre relacionamentos e tantas outras coisas. Isso, se você fizer seguindo esses passos da metodologia que eu descrevi aqui, será uma espécie de teologia sistemática sobre aquele assunto. E agora nós precisamos falar um pouco da relação da teologia sistemática com outras matérias, porque muitas pessoas têm dificuldade em distinguir, por exemplo, teologia sistemática e teologia bíblica. E é isso que eu quero falar agora. A teologia histórica, por exemplo, se distingue da teologia sistemática porque ela é o estudo do que as pessoas, durante a história, concluíram a respeito de tópicos das Escrituras. Ou seja, o que certas pessoas durante a história pensaram a respeito de vários temas, como, por exemplo, cristologia, quem é Cristo. Isso aí é o estudo da teologia histórica. E no que ela nos ajuda? Nos ajuda a identificar os erros que as pessoas cometeram, por que elas erraram, e assim não cair mais nesses erros, e também a identificar os acertos, os fundamentos que foram estabelecidos durante a história e nos firmarmos nele para seguirmos o estudo da sistemática bem embasados. Teologia filosófica. Ela é um estudo sobre Deus, daí já vem por causa da palavra teologia, mas que ao invés de se basear principalmente nas Escrituras, ela se baseia principalmente na observação das coisas à nossa volta, da nossa experiência e do raciocínio lógico que vai utilizar esse conhecimento para chegar a certas conclusões. E ela nos ajuda principalmente a identificar pensamentos errados que nós e as pessoas à nossa volta temos e que precisam ser corrigidos para glorificarmos a Deus. Teologia bíblica, teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. As últimas duas são categorias distintas, mas que ao mesmo tempo estão incluídas na primeira. Então, teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento fazem parte da teologia bíblica. Qual a diferença delas para a teologia sistemática? Elas estudam tópicos bíblicos na ordem que eles foram apresentados historicamente ou na ordem que eles aparecem nas Escrituras. Assim, a teologia do Antigo Testamento responderia a perguntas como: o que o livro de Isaías ou o livro de Deuteronômio
diz sobre oração, ou até mesmo o que o Antigo Testamento como um todo diz sobre oração. Já a teologia do Novo Testamento nos responde a perguntas como o que o livro de Romanos diz sobre Jesus, ou o que o Novo Testamento como um todo diz sobre Jesus. Wayne Grudem também traz em sua sistemática uma distinção importante entre a teologia sistemática e a teologia bíblica, que é essa aqui. A teologia bíblica dá atenção especial aos ensinos de autores específicos e seções da Bíblia, e o papel de cada ensino no desenvolvimento histórico das Escrituras. Ou seja, ela leva em consideração o que os autores dos livros bíblicos e os seus destinatários originais tinham de conhecimento a respeito dos tópicos que estão tratando. Isso levando em conta o progresso da revelação, ou seja, como o conhecimento sobre Deus e sobre o seu plano de salvação teve um progresso, foi se tornando cada vez mais claro e mais detalhado durante a história. No início, nós sabíamos pouco sobre Deus e com o passar do tempo e a produção dos livros bíblicos, nós fomos então conhecendo cada vez mais sobre Deus e sobre o seu plano de redenção. Isso aí é o progresso da revelação. Essas matérias são importantíssimas porque elas são inclusive base para uma boa teologia sistemática, já que quando você vai para a teologia sistemática, você tenta sistematizar o que a Bíblia diz como um todo sobre alguns assuntos, sobre algum assunto, você pega informações que a teologia bíblica já disse que aquele livro ou aquele autor diz sobre aquele assunto e vai somando todas elas até sistematizar, por exemplo. Só que ao invés de fazer isso em categorias levando em consideração a história e os autores em si, o que a Bíblia diz como um todo a respeito de um assunto. E qual é o propósito? Por que nós devemos estudar teologia sistemática? É um motivo simples: sistematizar os ensinos das Escrituras para que todos tenham conhecimento, obedeçam a Deus de acordo com esses conhecimentos e o louvem por meio de sua obediência. Esse é o foco da teologia sistemática. Não é uma matéria fria, como alguns querem dizer, não é uma matéria que quer simplesmente trazer fatos para a nossa cabeça, para a nossa mente, mas é uma matéria que quer nos ensinar como sermos mais parecidos com Cristo e o glorificá-lo de acordo com o que ele nos ensinou em sua palavra. Mas quando nós olhamos para a teologia sistemática, nós também raciocinamos pressupostos importantes para fazer uma boa teologia sistemática. Antes de tudo, é preciso definir o que é pressuposto. Pressuposto é uma ideia, pode ser definido como uma ideia que você já tem na sua mente, uma ideia que você tem como base para as coisas que você vai fazer. Então é uma ideia que você já tem quando começa a fazer algo. Por exemplo, quando nós vamos estudar teologia sistemática, nós temos um pressuposto de que a Bíblia é palavra de Deus. Nós temos também o pressuposto de que ela não tem erros, justamente porque ela é palavra de Deus. Também temos como pressuposto que ela é o nosso padrão absoluto de verdade, ou seja, o que a Bíblia diz ser verdade é aquilo que nós usamos como padrão para olharmos o que o mundo nos mostra ser verdade. Se o mundo parece contradizer o que a Bíblia diz ser verdade, é porque dos dois ou nós não estamos entendendo o que a Bíblia ou o que o mundo dizem ser verdade, ou porque o mundo está errado, mas nunca porque o que a Bíblia está errado. Outro pressuposto muito importante que nós temos para uma boa teologia sistemática é que o Deus sobre quem a Bíblia fala existe e é exatamente aquele que a Bíblia diz ser. E por fim, um último pressuposto que nós queremos ressaltar aqui é que foi esse Deus que inspirou os autores bíblicos a escreverem o que escreveram sem erros, de forma inerrante. E por mais que essas sejam ideias que já estão na nossa mente quando começamos o nosso estudo, ao estudarmos as Escrituras, nós percebemos que essas ideias são verdadeiras, ou seja, uma espécie de ciclo. Tanto eles estão no início, como eles também são a conclusão do nosso estudo. E quais são os benefícios de estudarmos teologia sistemática? Nós temos como destacar alguns. Por exemplo, saber quais são as principais doutrinas e ensinamentos das Escrituras, porque quando estudamos organizadamente, não vamos pegar apenas fragmentos dos ensinos, mas vamos notar aqueles que mais se repetem, que são mais enfatizados e dos quais outros temas das Escrituras dependem. Também aprenderemos profunda e detalhadamente sobre cada doutrina. Então, quando alguém nos perguntar quem é Jesus, não vamos dizer algo do simplesmente, é filho de Deus. Não, nós vamos saber que ele é filho de Deus, foi enviado ao mundo pelo próprio Deus para se fazer carne, habitar entre nós, cumprir a lei em nosso lugar, morrer pagando os pecados do seu povo.
Tudo isso e muito mais, porque saberemos profunda e detalhadamente sobre cada ensino da Bíblia. E também aprenderemos a identificar, aprender e ensinar quais são as principais passagens bíblicas base para cada ensino que nós temos, cada doutrina que nós temos. Quando alguém nos perguntar, que história é essa de Trindade? Onde é que está na Bíblia? Nós não diremos, tá lá, procura aí, tá entre os 66 livros. Não, nós saberemos mostrar sistematicamente, apontando versículos, afirmações, e então conclusão a partir dessa afirmação. Isso aí são alguns dos benefícios de uma boa teologia sistemática, do estudo da teologia sistemática. Porém, algo que nós precisamos ainda falar é responder algumas objeções que as pessoas nos trazem a respeito do estudo da teologia sistemática. Por exemplo, nos dizem que as conclusões da teologia sistemática são tão difíceis que, na verdade, são uma forçação de barra. A Bíblia não está dizendo aquilo, é você tentando forçar aquela conclusão, né, tentando provar que ela não se contradiz. Não é isso. Na verdade, a Bíblia tem certas conclusões difíceis, a teologia sistemática traz certas conclusões difíceis, porque o nosso próprio Deus é infinito. Ele é muito maior do que nós podemos compreender. Nós somos finitos, ele é infinito. E o finito não compreende perfeitamente o que é infinito, porque não cabe. É como se nós quiséssemos colocar todo o oceano em um copo normal, em um copinho de água. Não cabe, é coisa demais. Além disso, nós estamos corrompidos por causa do pecado, de forma que até mesmo a nossa mente não consegue compreender as coisas de Deus como deveria compreender. E isso é mais um empecilho. Porém, ao nos encontrarmos com o nosso Deus, nós teremos todas as respostas para essas perguntas. As coisas que pareciam se contradizer vão se mostrar verdadeiras, vão ser explicadas no nosso Deus. John Piper uma vez usou uma certa expressão para se referir a uma doutrina que é complicada, mas que é bela e que com certeza tem uma explicação muito clara quando nos encontrarmos com o nosso Deus. Ao se referir sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, o Piper disse que era como se fossem dois trilhos de trem, que andam paralelos, seguindo o caminho, mas que lá na frente, no finalzinho, eles se encontram. O problema é que ainda não chegamos no final e ainda não vimos como é que há esse encontrar dos trilhos. Mas quando nos encontrarmos com Deus, nós veremos com toda certeza essas coisas claramente como elas são. E outra crítica muito feita à teologia sistemática é de que ela tira seus textos do contexto. E essa é uma coisa que nós precisamos responder de maneira bem objetiva. Sim, às vezes acontece isso. Às vezes as pessoas cometem erros e tiram seu texto fora do contexto. Mas não é porque em algum momento, em algum livro de teologia sistemática, textos foram tirados do seu contexto para chegar a uma conclusão que todas elas são assim. Não é porque alguém usa um carro de maneira inapropriada e ocasiona um acidente que ninguém mais deveria dirigir carros. Não é porque alguém toma doses de remédio exagerado e traz dano para si mesmo que as pessoas não deveriam mais usar remédios. A questão é usar da maneira correta. Ou seja, a questão é simplesmente estudarmos teologia sistemática com mais atenção aos versículos que estamos usando como base para o ensino que estamos trazendo e estudar bem direitinho o contexto deles para ver o que realmente eles estão dizendo. E boas teologias sistemáticas fazem isso, pode ter certeza. E como nós devemos estudar teologia sistemática? Algumas coisas devem nos guiar. A primeira delas é que devemos estudar com oração. Deus é o autor das Escrituras e por isso nós precisamos da ajuda dele para nos guiar no estudo. Nós devemos orar para que Deus nos dê entendimento daquilo que nós estamos estudando. Salmo 119:18 diz: "Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei." O salmista então ora a Deus pedindo que Ele mostre a ele o entendimento verdadeiro da palavra dele, da sua lei. Paulo em 1 Coríntios 2,14 diz: "Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente." Assim, precisamos que o Espírito nos ajude a discernir as coisas de Deus, a sua palavra e o seu ensino. Fora isso, uma segunda coisa que deve estar sempre em nossa mente ao estudarmos teologia sistemática é que devemos estudar com humildade. Não adianta estudarmos com arrogância, não adianta estudarmos nos achando melhor do que as outras pessoas, porque agora sabemos de certas coisas que elas não sabem. E acredite, vai ser muito comum você, estudando teologia sistemática, descobrir que você sabe mais sobre a Bíblia, sobre Deus, do que pessoas mais velhas do que você,
você, pessoas que têm mais tempo de cristianismo do que você. Mas não seja arrogante com isso. Pelo contrário, seja humilde, pois se você está buscando a Deus e aprendendo mais sobre Ele, é justamente porque Ele o está guiando a isso e o capacitando a isso. E use de humildade e amor para então expressar o que você tem aprendido a outras pessoas. Fale do que você aprendeu com amor e humildade. 1 Pedro 5, versículo 5 diz: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Que nós sejamos esses humildes que recebem a graça do Senhor. Devemos estudar também com razão. Deus nos deu um cérebro, uma mente para usá-lo para a sua glória. Não devemos simplesmente olhar para os textos e dizer, tá bom. Não, devemos questionar, devemos raciocinar. Será que as coisas são assim? Será que isso está certo? E isso é cumprir o que a própria palavra de Deus nos manda fazer. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, a nossa mente precisa entender as coisas de Deus de maneira correta, porque isso é amá-lo de acordo com o nosso entendimento verdadeiro dele. Amar quem Deus verdadeiramente é e não amar um sonho ou uma deturpação do que dizemos ser Deus, mas amar o que a Bíblia nos ensina a ser o Senhor. Também devemos estudar teologia sistemática com a ajuda de outros. Deus não nos fez autossuficientes. Ele nos fez para depender dele acima de tudo e também da ajuda de outros que fazem parte do corpo de Cristo junto conosco. Então, nós devemos pedir ajuda e juntos aprendermos mais sobre o Senhor. Por fim, nós devemos estudar teologia sistemática com alegria e louvor. Teologia sistemática não é simplesmente para sabermos mais, é para sabermos como viver alegres diante de tudo que aprendemos sobre esse Deus perfeito e com ações que o glorifiquem, porque isso sim é colocar em prática o que estamos aprendendo. Já disseram uma frase muito conhecida: teologia existe para doxologia, ou seja, o estudo sobre Deus existe para adorá-lo, para sabermos como adorá-lo por aquilo que ele realmente é e por aquilo que ele realmente fez. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo introdutório sobre o que é teologia sistemática. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acharam legal esse tipo de duração para o vídeo, ou se vocês querem vídeos mais curtos ou maiores. Eu quero esse feedback de vocês para que a gente possa ter noção de como nós vamos dividir todas as aulas aqui da teologia sistemática, porque afinal de contas é muito assunto, é muito estudo, mas eu quero poder ajudar vocês com isso que eu tenho aprendido no seminário e também no estudo em casa. Então fiquem com os próximos vídeos e é isso aí, pessoal. Valeu!